pessoal, boa tarde. Esta aula nossa vai ser uma aula assíncrona, né? E então eu estou disponibilizando esse vídeo para que a gente possa dar andamento no nosso conteúdo, ok? Por motivo de termos feriado, né? E Semana do Meio Ambiente, para o curso de Meio Ambiente, eu estou disponibilizando esta aula, né? E a ideia nossa é falar um pouquinho, né? De analisar, no caso, o campo elétrico e, posteriormente, né? Darmos a introdução à corrente elétrica, ok? Para a gente finalizar a questão do campo elétrico, né, então vamos colocar aqui como exemplo algumas figuras, né, de sistemas de cargas, né, perturbando o espaço, né, por meio do campo elétrico. Então nossa ideia hoje é falar um pouquinho sobre linhas de campo, ok? Bom, como que se comporta, né, o campo elétrico, né, de duas ou mais cargas, né? Então aqui a gente tem dois tipos de cargas, uma positiva e uma negativa, de modo que nós sabemos que o campo elétrico sai da carga positiva e ele sempre entra na carga negativa, né? Então, olha só, podemos notar que nessas regiões do espaço aqui, a gente vai ter contribuição tanto da carga positiva quanto da carga negativa, de modo que nós vamos ter essa distorção, né, essas distorções da linha de campo elétrico no espaço, dessa forma, devido à soma, né, dos campos elétricos, tanto da carga positiva quanto negativa em diferentes regiões do espaço, né? Então, olha só, que nessa região aqui ela é bem reta e começa a se curvar, né, ao longo do espaço. Ok? Então, essa aqui é uma configuração. Quanto mais linhas de campo, mais próximas, maior a intensidade do campo elétrico. E note que as linhas de campo elas não se cruzam. Ou seja, o campo elétrico da carga positiva soma-se com o campo elétrico da carga negativa, corroborando, né, um campo elétrico resultante, de modo, né, que nós vamos ter, né, as linhas de campos representadas nessas figuras. Tá? Bom, então se eu pegar ainda duas cargas positivas, que também é um efeito similar a duas cargas positivas, note a forma do campo elétrico, né? O campo elétrico da carga positiva e positiva, eles divergem. Note, olha aqui, nessa região aqui, ó, o campo elétrico é nulo, né? Então não tem o campo elétrico, né? De fato, nós realizamos exercício, né, ao longo de uma linha assim, né? Demonstrando que o campo elétrico é uma região do espaço aqui de duas cargas iguais, né? Pode ser zero, certo? Note aqui mais uma vez, né? Distorção da linha de campo, né? Então, a forma do campo elétrico no espaço vai depender da configuração do meu sistema de cargas. Né? Outro ponto que a gente tem que discutir um pouco sobre linhas de campo, né, nada mais é do que essa relação. Olha só, tem um ponto A, o B e o C. A gente pode dizer que o campo elétrico no ponto A ele é menor que o campo elétrico do ponto B, certo? Então a gente pode dizer isso. E o campo elétrico no ponto B também ele é maior do que o campo elétrico no ponto C. Como os campos, as linhas de campos estão mais espaçadas no A e no C, a gente pode dizer que então que o campo elétrico no A é menor do que o campo elétrico no ponto B, no ponto C, desculpa. Então, o que determina a intensidade? É a quantidade de densidade de linhas de campo. Se eu tiver maior densidade de linhas de campo em uma região de espaço, a intensidade do campo ali vai ser maior. Se eu tiver uma menor densidade, né, no espaço, o campo elétrico vai ser menor. Bom, então aqui a gente finaliza, né, a ideia do campo elétrico, né, que a gente começou a falar na aula passada, resolvendo alguns exercícios, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre corrente elétrica, tá? Então vamos lá. Então vamos aplicar aqui um zoom, a gente vai falar um pouquinho sobre corrente elétrica. Bom, até aqui a gente estudou, né, cargas estáticas, né? As cargas estavam imóveis, né, cargas imóveis, e elas se interagem entre si, fazem com que tenha campo elétrico. Vocês devem ter visto que o professor Arnaldo, cargas também, elas perturbam o espaço de um ponto de vista de potencial, ou seja, além do campo elétrico aqui ao redor, eu posso caracterizar a perturbação elétrica pelos potenciais elétricos, né? Outra forma, né, de verificar a perturbação espacial de cargas. E também vocês viram com o professor Arnaldo que cargas elétricas, elas se movimentam ao longo de potenciais elétricos. Então, por exemplo, aqui ao redor dessa carga positiva, eu vou ter, sei lá, um potencial VA. E eu vou ter logo em seguida um potencial VB. E cargas, né, elas movimentam, né, elas podem movimentar entre potenciais. Lembrando, né, que, como vocês viram com o professor Arnaldo, né,
Essas cargas elas podem mover nesse potencial. E sabendo então que cargas positivas elas movem para o menor potencial. E já cargas negativas elas movem para o maior potencial. Então, a carga elétrica ela pode estar no potencial VB e sair para o potencial VA, ou do potencial A indo para o potencial VB. Isso vai depender do sinal da carga imersa aqui no campo elétrico. Né? Quando a gente estava estudando eletrostática, a gente estava estudando inicialmente a carga em um potencial, como se fosse uma foto, né, dessa carga nesse potencial, e posteriormente outra foto, né, da outra carga, dessa mesma carga, melhor dizendo, no potencial seguinte. Ou seja, no ponto de vista da eletrostática, a gente está analisando a carga parada em potencial e depois posteriormente em outro potencial. Naturalmente, a gente sabe que cargas, né, se ela está submetida a campo elétrico, elas vão mover. Né? Mas do ponto de vista eletrostático, é como se a gente estivesse analisando somente a foto dessa carga nos potenciais. E uma vez que ela muda de potencial, né, ela retira sua inércia, né, ou seja, houve um trabalho, né, realizado ali para que essa carga movesse de um potencial para outro. Né? Então, nesse sentido de movimento, a gente vai estudar, né, o termo de corrente elétrica, que é o movimento de cargas elétricas. Então, a gente vai colocar essa ideia aqui, né, lá na eletrostática. Vamos colocar aqui, ó, na eletrostática. O que a gente estudou? Cargas em equilíbrio eletrostático. Certo? Bom, agora, né, que a gente vai estudar é a eletrodinâmica. O que é? São portadores ou cargas em movimento. Certo? Então a gente vai considerar essas cargas em movimento. Bom, quando a gente trabalha com um sistema de cargas, né, a gente não consegue distinguir uma carga de outra. Todas são cargas, né? Então a gente vai estudar como se fosse a média de todos os portadores, todas as cargas em movimento. Eu não consigo pegar um elétron ali e localizar, esse é o elétron 1, e depois enxergá-lo lá na frente, porque são infinitos elétrons e eles são indistinguíveis. Ou seja, eu não consigo pontuar esse elétron e quero analisar o movimento dele. Ou seja, eu não consigo analisar a eletrodinâmica olhando um elétron como um corpo e determinando a sua velocidade, mas a gente consegue determinar, no caso, grandezas físicas, considerando a velocidade média, né, de todos os elétrons, né, do ponto de vista estatístico. Então, a gente vai definir isso como corrente elétrica, que é o tema que a gente está estudando isso. Está associado ao quê? Ao movimento, né, de infinitas cargas elétricas ao longo de no caso, um condutor, ou até mesmo a um meio. Tá? Bom, se as cargas elas se movem, né, a gente tem a ideia aqui de corrente elétrica. Ou seja, se eu tenho corrente elétrica, essas cargas estão em movimento. E eu não consigo distinguir qual carga está em movimento. A gente sabe que todas estão, né? Eu não consigo falar qual delas. E falar, essa carga 1 tem velocidade, sei lá, de 10, enfim, metros por segundo. Eu não consigo, né, determinar essa distinguibilidade. Bom, por que a gente estuda essa corrente elétrica? A gente sabe que o funcionamento de dispositivos eletrônicos são dependentes de movimentos de cargas. No caso, celulares, automóveis, enfim, tablet, entre outros dispositivos, né? Bom, a gente está
cada vez mais convergindo em dispositivos ou equipamentos que dependem fortemente, né, da eletrônica, né? Bom, quando a gente fala o termo eletrônico, a gente está associando isso ao movimento de elétrons, né? Ou seja, o eletrônico depende de movimento, o funcionamento de um equipamento eletrônico, de um dispositivo, ele depende da corrente elétrica. Bom, qual que é a ideia da corrente elétrica nesse contexto? A ideia da corrente elétrica é converter a energia de alguma forma, né? Então, tem uma energia elétrica, né? Uma fonte de energia, no caso, por exemplo, da bateria, eu vou converter essa energia armazenada em corrente, e essa energia vai ser transportada, e quando ela passa por algum sistema físico, algum sistema físico qualquer, ele converte essa energia. Ele converte ela de uma forma útil para a gente. Vamos pegar um exemplo. Então, bateria, eu vou ligar meu rádio, né, nessa bateria. O que vai acontecer? Vai ter as cargas, a energia armazenada por meio de carga elétrica e potencial elétrico, ela vai as cargas vão se mover por circuitos, né, por caminhos, e ela vai chegar até um mecanismo, né, de conversões de energia que vai converter a energia elétrica em uma energia de captação, vai captar, né, vai utilizar a antena para captar as ondas sonoras, as ondas eletromagnéticas, né, da rádio, né, vai pegar vai captar essa outra energia, né, é, emitida pelas rádios, né, e por meio da corrente elétrica, elas vão decodificar esse sinal, né, e com isso depois vai ser convertida a energia elétrica em energia mecânica, que no caso seria as ondas sonoras, ou seja, vai ter uma conversão de energia elétrica em energia sonora para a gente, né? Tem todo o mecanismo ali eletrônico de caixa de som, no caso ali que tem rolamentos, que tem um eletroímã que faz com que uma caixa, um dispositivo mecânico vibre, né, na mesma frequência que está chegando da rádio, por exemplo. Então, assim, existem vários mecanismos por trás envolvidos, mas de uma forma simples é o quê? É converter energia elétrica em energia sonora. O seu celular. O seu celular, você tem a conversão da energia elétrica da bateria em diversas fontes de energia luminosa, de energia sonora, né? E com isso, as informações que estão vindo via uma forma de energia também, eletromagnética, né? Ela está convertendo ali vários tipos de energia, né? Energia química, né? Ali na pilha. Então está convertendo tudo isso em uma outra forma de energia e te passando a informação que você quer. Então, qual que é o gargalo de qualquer avanço tecnológico? É o que? Conseguir gerenciar essas formas de energia. E cada vez mais essa energia ela tem que estar agredindo menos a natureza, né? Porque o recurso natural é escasso e se a gente utilizar todos, a gente vai, né, no futuro, né, perder todos esses recursos, além de agredir a natureza. Com isso, a gente tem diversas catástrofes, né, naturais. Né? Então, né, por que a gente estuda a corrente elétrica dentro do contexto? Porque a maioria dos dispositivos que nós temos hoje funcionam via esse mecanismo. Ok? Bom, dito isso, o que é a corrente elétrica? Vai ser um movimento de cargas elétricas. Vou colocar aqui. É um movimento de cargas elétricas com direção e sentido preferencial. Ok? Bom, então a ideia é confinar essas cargas dentro de um caminho e fazer com que ela tenha um movimento na direção e sentido preferencial dentro desse caminho, né? Mas o que causa a corrente elétrica? Qual que seria a causa? Basicamente, a gente pode simular dois sistemas, ok? Um positivo e um sistema negativo. Bom, dado esse sistema positivo, tem excesso de cargas positivas, vou chamar de VA, e esse aqui de baixo vou chamar de VB. Se eu conectar esse sistema por um fio, a gente vai notar que as cargas negativas vai querer ir para o maior potencial, e as cargas positivas vai para o menor potencial.
E nesse sentido, aqui vai se estabelecer um fluxo de cargas, né? Vai ter aqui, ó, um fluxo de cargas. E esse fluxo de cargas por meio desse fio vai fazer com que eu tenha o que nós chamamos de corrente elétrica. Tá? Ou seja, se eu ligar um fio aqui, além de estabelecer um campo elétrico aqui, que a gente já sabe, né? Tem um campo elétrico aqui, não é isso? Tem um campo elétrico aqui. Se eu ligar por um fio, vai estabelecer um campo elétrico internamente no fio e cargas elétricas por meio de um campo elétrico, né? Elas sentem o campo elétrico interno no fio e elas vão se mover. Ou, de outro ponto de vista, cargas que têm uma diferença de potencial, se eu consigo estabelecer um caminho para que elas percorram, as cargas positivas vão para o menor potencial e as cargas negativas para o maior potencial. E isso até o meu sistema aqui entrar em equilíbrio. Né? Então, dentro desse sentido, dentro da ideia de fluxo de cargas aqui, eu vou estabelecer uma corrente elétrica. Tá? Ok? Bom, dentro desse contexto de variação de potencial, né, a gente então tem que a variação de potencial, ela vai induzir uma corrente I. Ok? Bom, é uma corrente I porque eu tenho um campo elétrico I estabelecido no condutor. Quem que é o condutor? Essa linha verde aqui, ó. Ok? Então é assim que surge a corrente elétrica. Bom, uma vez estabelecido o equilíbrio, né, passado um certo tempo, esse meu sistema aqui de cima vai ficar com potencial, vamos chamar de VC, neutro, e esse outro de baixo também vai ficar com o mesmo potencial VC. Ou seja, depois de estabelecida a corrente, os dois vão ficar neutro, com o mesmo potencial. Ok? Bom, então como que eu vou estabelecer essa corrente de uma forma contínua, intermitente? Eu tenho a ideia do gerador. O gerador é a ideia de que sempre que eu perder uma carga aqui, eu vou ter que criar um mecanismo de colocar outra carga aqui no lugar dela. Ou sempre que eu perder uma carga negativa aqui, eu vou ter que colocar um mecanismo, né, de inserir outra carga negativa nesse sistema. De modo a estabelecer o quê? Sempre a mesma diferença de potencial. É dessa forma que a gente nota aqui no funcionamento da pilha. Só que a pilha, esse mecanismo aqui, né, ele vai perdendo ao longo do tempo até descarregar totalmente. Né? Então, a ideia é o quê? Do gerador. O gerador é sempre manter a diferença de potencial A, inserindo mais cargas num sistema e mais cargas positivas de um lado e mais cargas negativas do outro. Dessa forma, mantém a diferença de potencial, estabelecendo a corrente intermitente. Tá? Então, qual que é a ideia do gerador? A gente pode pensar como se fosse a seguinte ideia. É como se eu tivesse uma descida aqui, eu vou colocar bolinhas, essas bolinhas vão descer, certo? E essas bolinhas, elas vão descer essa descida e vão chegar aqui no pé de alguém, de uma pessoa aqui. Então, aqui é uma pessoa. Essa pessoa aqui vai pegar essa bolinha que acabou de chegar aqui e vai jogar aqui novamente para cima. Então, a bolinha desce, mudou de potencial, chegou aqui no pé. O gerador é essa pessoa que joga novamente essa bolinha aqui. Ou seja, essa pessoa aqui está estabelecendo aqui a diferença de potencial de modo que o meu sistema, né, permaneça a ter corrente elétrica. Tá? Então, a ideia do gerador é simplificada por esse esqueminha aqui. Okay? Bom, geralmente, a gente também define o sentido da corrente. Qual que seria o sentido convencional da corrente elétrica? Bom, em meios sólidos, a gente sabe que são as cargas negativas que movem. Então, se você tem um metal, o metal tem elétron em excesso, né? A nuvem eletrônica que move a carga negativa. No entanto, no sentido convencional, a gente vai considerar que quem que move é a carga positiva, tá? Então, a gente sabe que o elétron tem uma massa muito menor, ele não é ligado ao núcleo do átomo, né? Então, se a gente pegar um condutor, a gente sabe que é o elétron que move, mas, no entanto, a gente vai considerar a carga positiva pelo sentido convencional, tá certo? Então, toda vez que você tem um sentido da corrente elétrica, tem um sentido,
esse sentido está considerando que é a carga positiva que está movendo. Se for uma carga negativa, você tem que inverter esse sentido, ok? Então, no sentido convencional. Ah, mas então carga positiva não move? Move também. Por exemplo, se você tiver uma solução iônica e você aplicar uma diferença de potencial, o sal, NaCl, a carga positiva Na mais vai para um lado e o Cl vai para o outro lado da placa. Então, em soluções iônicas, é verdade que carga positiva e negativa elas se movem, tá? No entanto, ou seja, íons vão se mover conforme o campo elétrico. No entanto, em sistemas sólidos, fortemente ligados, a tendência é que há movimento de elétrons, tá? Mas, dentro do ponto de vista, a gente vai falar que, no sentido convencional, a gente vai falar que cargas positivas se movem, ok? Bom, então, o que a gente pode dizer ainda sobre corrente elétrica? A gente pode dizer o seguinte, que corrente elétrica, ela pode ser quantificada por uma fórmula que é dada pela variação de carga em dado variação de tempo. O que é essa ideia? Imagina um fio, uma seção de um fio, deixa eu desenhar melhor aqui, onde eu vou ter cargas elétricas em movimento, e ela vai atravessar essa seção desse fio. Então, ela vai atravessar essa seção aqui, ó. Então, se eu tenho umas cargas que atravessam a seção, eu posso contar a quantidade de cargas que atravessa essa seção do fio. Então, é a carga que atravessa, dado o intervalo de tempo que ela demora para atravessar essa seção do fio. Então, a carga elétrica é dada por essa fórmula, onde ΔQ é a variação de carga dada em Coulomb e ΔT é a variação de tempo dada em segundos. Então, I, a gente vai chamar isso aqui de corrente elétrica, cuja unidade é dada em ampere. Bom, Ampere, ele foi o cara que estudou a corrente elétrica, tá? Definiu a corrente elétrica, certo? Bom, se eu analisar a carga, eu vou chamar o delta Q, simplesmente de Q. Se eu quiser falar, então no meu fio tem elétrons, eu quero determinar a quantidade de carga, o valor da carga que atravessa a seção, eu posso falar aqui, então, se eu estou considerando elétrons, então pode ser dado para a seguinte fórmula, N vezes E, onde N é o número de elétrons e E é a carga de um elétron. Esse é menos é elétron, tá? Onde a carga de um elétron é igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Ou seja, se eu falo que 10 elétrons atravessam aqui em 1 segundo, então vai ser 1,6, menos 1,6 vezes 10, 19 vezes 10, eu tenho a carga elétrica, dividido por 1 segundo, eu calculo a corrente elétrica. Ok? Então, essa é a forma, né, de calcular a corrente elétrica. A gente vai resolver alguns exercícios mais à frente, né, trabalhando com essa ideia. Bom, ainda, só para finalizar, né, a gente pode ainda dizer que, por exemplo, se eu tenho 1 miliampere, é a mesma coisa que ou melhor, é a mesma coisa que 10 a menos 3 ampere. Se eu tiver 1 microampere, mesma coisa que 10 a menos 6 ampere. Ou seja, esses prefixos aqui, mili, micro, pico, mega, né? Mega é muito alta a corrente, né? Esses todos os prefixos e a unidade de ampere vai me designar a corrente, né? Em notação científica, ok? Pessoal, então, vou finalizar por hoje. A ideia aqui é passar esse conceito de corrente elétrica para vocês, tá? Como que essa corrente surge e com isso, né, a próxima aula a gente vai resolver alguns exercícios, ok? Aguardo vocês e muito obrigado pela atenção.